Olha que coisa curiosa, né? Diz aqui a Malu Gaspar, o cálculo do Valdemar para ir até o fim com Flávio Bolsonaro, mesmo preferindo Tarcísio, né? O pessoal está inconformado. Não, porque tem que proibir o Flávio Bolsonaro de se candidatar, não pode deixar ele. E no próprio notícia que ela explica o motivo. Sabe qual é o motivo? É porque o Flávio Bolsonaro tem voto, cara. A direita tem voto. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal tá com essa ideia de que não, que é um absurdo, que não pode o Flávio Bolsonaro ser o candidato, porque o Bolsonaro, ninguém gosta do Bolsonaro, não sei o que lá. E, no entanto, quem tem voto é o Bolsonaro. E aí, no final das contas, esse pessoal fica tudo com cara de otário nessa história, né? Estão falando aqui que não porque o pessoal tá brigando com o Flávio Bolsonaro, que o Valdemar não gosta do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, ele quer usar o Flávio Bolsonaro, usar porque o Flávio Bolsonaro tem os votos. É, né? Pois é, né? O problema é esse. Político quer mesmo voto. Esse é o ponto, no final das contas, né? E se usar o Flávio para eleger ele presidente, para mim tá ótimo, não tem problema nenhum, né? Não porque todos os setores que davam sustentação ao governo Bolsonaro não gostam do Flávio no Planalto. Não gostam, mas quem tem os votos é o Flávio Bolsonaro. Então não tem o que fazer, meu amigo. Tu vai pegar voto como? Nos boi, nas bíblias, na bala? Não tem voto em nenhuma dessas coisas. O que tem voto é o Flávio Bolsonaro, né? Enfim, tá uma história complicada isso daqui, a crítica enorme do pessoal do Centrão ao Flávio Bolsonaro. Mas no final das contas, é aquilo que eu falo para vocês, é uma briga inglória, né? Quem tem voto é ele. A menos que o Jair Bolsonaro decida mudar, se realmente acontecer alguma coisa e o Jair mudar de posição e passar a apoiar outra pessoa, aí eu concordo que o Flávio pode sair. Não vejo problema nenhum. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Peidei em São Januário, Pedra Fuzil, Florzinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o pessoal da imprensa tá desesperado. Ai, como é que pode? O Centrão não pode aceitar o Flávio. É lógico que vão aceitar, meu, porque o Flávio Bolsonaro tem voto. Todos eles aceitariam. É lógico que o Valdemar vai aceitar também. Tá aqui, olha só o que está dizendo aqui. Ó. Embora não tenha demonstrado muito entusiasmo com a candidatura de Flávio Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, já avisou aos correligionários que vai com o filho do ex-presidente até o fim, mesmo que esse seja derrotado pelo Lula em 2026. De novo, eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai ganhar a eleição, mas beleza. O Valdemar falou que vai até o fim. Desde agosto, Valdemar e Tarcísio de Freitas vinham conversando sobre uma eventual candidatura à presidência e filiação do governador ao PL. E, de novo, eu já deixei claro aqui, eu acho que o Tarcísio seria muito mais fácil essa vitória sobre o Lula ano que vem. Mas, de novo, o que importa é os votos, e quem tem voto é o Bolsonaro. E o Bolsonaro escolheu o Flávio, é o Flávio, né? O cálculo do Valdemar agora é que mesmo que Flávio perca, ele e o PL ganham. Agora, me explica essa lógica dessa conta que vocês fizeram para o Valdemar aqui, porque o negócio é o seguinte... como é que o PL vai ganhar deputados e coisa e tal, se o Flávio vai perder? Porque para pensar, não, até eu sei que existe o eleitor irracional, o eleitor que vai votar no Lula para presidente e num candidato do PL para o Senado ou para a Câmara. Mas para pensar, a maior parte das pessoas que vota em candidatos do PL vai votar no candidato do PL para a presidência também. Então, no final das contas, o que eles estão dizendo aqui é que o Flávio Bolsonaro tem voto. É por isso que eles estão querendo apoiar o Flávio. É por isso que o Valdemar da Costa Neto está dizendo que vai com o Flávio Bolsonaro mesmo, porque ele sabe. Ah, não é o ideal. Não, não é o ideal, mas é o que tem. Né? E o ideal, meu amigo, o ideal é o que existe, né? Aqui, ó, o maior projeto dos dirigentes é vitaminar a bancada do partido no Congresso, elegendo pelo menos 120 deputados e 20 senadores. Hoje a Câmara tem 95 integrantes do PL e o Senado 12. Ou seja, o objetivo, todo mundo sabe, do PL é crescer, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso é uma coisa maravilhosa, porque se com esse número menor que a gente tem hoje já deu uma dor de cabeça danada para o Lula, já deixou o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes morrendo de medo, imagina se tiver uma maioria confortável no Senado e na Câmara ano que vem, né? Em 2027, né? Seria uma coisa realmente boa, mas olha só a inconsistência deles. Por que o Flávio ajudaria as pessoas a se elegerem ali? Porque, veja, geralmente a pessoa vota com coerência. Não existe 100%, tá? De fato, a gente viu isso lá em Minas Gerais com o Zema, o pessoal que votou no Zema e votou no Lula. Existe esse tipo de coisa. Mas ainda mais quando se trata de deputados e senadores, o pessoal tende a seguir o líder, né? E se o Flávio vai eleger um monte de senadores, vai eleger um monte de deputado, é porque ele tem uma chance grande dele se eleger também, né, dona Malu Gaspar?
É óbvio, o que você está dizendo aqui é que o plano do Valdemar da Costa Neto de ajudar o Flávio é porque o Flávio tem voto, a gente já sabe. Vocês estão todos chateados. Ah, o Tarcísio teria mais voto ainda. Pode ser que o Tarcísio tivesse mais voto ainda. Mas o Flávio já tem voto pra caralho, a verdade é essa. E mais do que isso, o voto, na verdade, não é nem do Tarcísio e nem do Flávio. Os votos, na verdade, são do Bolsonaro. É o Bolsonaro que está por trás disso daí. O Tarcísio tem voto em São Paulo porque tem o condão do Bolsonaro. O Tarcísio sozinho, se não tivesse o apoio do Bolsonaro, não ganhava nem para síndico de prédio lá em São Paulo. O Flávio, do mesmo jeito, diga-se de passagem. Então, vamos ver, esse negócio tá muito engraçado aqui. Ó. Mesmo preferindo Tarcísio e Valdemar, quer usar o Flávio. Estão chateadíssimos. Não, Arara, como é que pode? Não deixa Valdemar, briga contra o Flávio, Valdemar. Né? Aqui, ó, a Boi, Bibi e Bala, né? Os setores que deram sustentação ao governo Bolsonaro resistem à candidatura de Flávio ao Planalto. O problema, de novo, é que quem tem voto é o Flávio Bolsonaro. Então, o pessoal do Boi, da Bíblia e da Bala vão ter que dar um jeito de se acostumar com essa condição. De novo, eu entendo, o Tarcísio seria melhor, concordo plenamente, mas quem tem o voto é o Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Então pronto, acabou o assunto, não tem o que discutir, pô. Ó, e o pessoal tá aqui, tá sonhando com a terceira via do Tarcísio. Eu não acho que tenha chance do Tarcísio na terceira via. Eu gosto do Tarcísio. Eu sou uma pessoa que briga com os bolsonaristas radical aqui, porque eu gosto do Tarcísio. No entanto, eu reconheço, o Tarcísio não tem chance se o Bolsonaro não apoiar ele. Aqui, ó. Ao desejar boa sorte a Flávio, Kassab livra o Tarcísio de ser o candidato do Bolsonaro. Ai, que bom! Agora o Tarcísio pode ser a terceira via! Vai, Tarcísio! Vai lá na terceira via! O Tarcísio não é burro. O Tarcísio sabe, ele já deixou claro que ele não vai se candidatar a presidente se não tiver o apoio do Bolsonaro. Por quê? Porque é óbvio, ele vai perder, porra. Ele hoje tem o governo de São Paulo que ele consegue ganhar com muita facilidade. E com o apoio de Bolsonaro também. Tá? Ó, ainda tem esse detalhe, tá? Se o Tarcísio começar a brincar muito, o Bolsonaro escolhe outro candidato em São Paulo também e ferra com o Tarcísio em São Paulo, tá? Mas enfim, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que o Tarcísio vai ficar para São Paulo em troca do apoio do Tarcísio para o Flávio Bolsonaro em Brasília. A Eliane Cantanhede está toda feliz. Ai, porque o Tarcísio se livrou do Bolsonaro, se livrou de todos os votos. Agora o Tarcísio sem nenhum voto. É o candidato perfeito, vai ter o voto da Eliane Cantanhede, só. Mais ninguém, porque ninguém mais vai votar no Tarcísio sem ser ela, né? Ou seja, de novo, vocês sabem, eu defendo o Tarcísio aqui, eu gosto do Tarcísio, eu acho que o Tarcísio não tem nada dessa porra de centrão, porra nenhuma. O cara é bolsonarista, ele tá usando o centrão, e é certo, tem que fazer isso mesmo. Agora, eu reconheço, ele não vai ganhar. Se o Tarcísio, se o Kassab entrar nessa de botar o Tarcísio na disputa federal, vai sacanear o Tarcísio, que ele não vai ganhar nem São Paulo, nem na presidência, né? Tanto que o Kassab fala em botar o Ratinho Júnior, porque o Tarcísio não quer, o Tarcísio sabe que não tem chance na corrida presidencial, né? Outra coisa que aconteceu aqui, ó, o líder do PL criticou o Tarcísio dizendo que o governador não faz acenos ao PL. Uma crítica que é feita ao Tarcísio e que esse pessoal não deixa de ter alguma razão neste caso aqui. De novo, eu acho essas críticas de que ele é centrão, que não sei o que lá, que ele foi no evento do Alexandre de Moraes, que ele aplaudiu. Pô, isso é um pé de besteira, isso não quer dizer nada. Agora, isso daqui, eles têm pelo menos um ponto de razão nessa história, muito embora eu entenda porque que o Tarcísio está fazendo isso também, tá? O que eles estão dizendo? Já há algum tempo que é uma pressão do Tarcísio para sair do Republicanos e entrar no PL, para sacramentar que ele está no partido do Bolsonaro, né? E até aqui ele não tem feito isso, até porque para ele ganhar força de negociação. É por isso que ele continua no Republicanos. Se ele entra para o PL, ele está dentro da estrutura do PL, vai ser decidido pelo PL e tudo. Se ele está num outro partido, ele tem algum poder de negociação com o PL, com o pessoal da família Bolsonaro. Isso é uma coisa positiva para o Tarcísio. Por isso que ele não migrou ainda. Mas isso deixa, de certa forma, essa coisa. Porque então quer dizer que o Tarcísio está lá, mas ele está com o pezinho para fora, quer manter alguma independência do Bolsonaro, não sei o que lá. Eu entendo, de novo, por que o Tarcísio está fazendo isso. Ele quer manter alguma independência. E isso é bom. Até para ser candidato a presidente, isso é bom. Ele falou que se for o candidato do Bolsonaro, ele vai mudar para o PL. Então, se o Bolsonaro der a bênção e ele decidisse que o Tarcísio vai ser o candidato, o Tarcísio muda para o PL. Mas a verdade é que ele já podia ter mudado antes e não mudou ainda. Isso é uma crítica que o pessoal está fazendo que faz algum sentido. É o Sóstenes Cavalcantes que falou isso, né? Agora, ele diz também que o recuo do Bolsonaro pode mudar o Flávio, pode levar o Flávio à desistência. De novo, ninguém tem dúvida disso. Se o Jair, quem tem os votos é o Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro decidir tirar o Flávio e botar o Tarcísio, eu tenho certeza que o Flávio aceita de boa, né? E aí entra um outro assunto. Por quê? Porque tem o pessoal dizendo que, não, olha só,
o Carlos Bolsonaro renunciou ao mandato da Câmara de Vereadores agora para se mudar para Santa Catarina, tá? E poder se candidatar ao Senado por Santa Catarina, como estava planejado já, né? Aí muita gente está falando assim, aí, tá vendo? Tá vendo como é que o Flávio não é o candidato? Por quê? Porque se o Flávio for candidato à presidência da República, abriu uma vaga para o Senado aqui no Rio de Janeiro. É óbvio, né? Hoje, uma das vagas para o Bolsonaro combinou que uma das vagas de senador é dele e a outra é do PL. Então, do PL vai ser o Cláudio Castro. O Cláudio Castro vai ser hoje governador aqui do Rio de Janeiro e deve ser candidato ao Senado ano que vem. A outra vaga seria do Flávio Bolsonaro, que disputa a reeleição ano que vem, que ganharia com muita facilidade, né? Aí agora, se o Flávio Bolsonaro vai ser candidato a presidente, não precisa da vaga no Rio de Janeiro. E se não precisa da vaga no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro aqui no Rio ganharia com muita folga, ele poderia herdar essa vaga do irmão. Aí o pessoal da esquerda está falando assim, ah não, mas olha só, se o Carlos continua indo para Santa Catarina, então é sinal que, né, essa candidatura do Flávio é de brincadeira, não é de verdade, que vai tirar, vai botar o Tarcísio, não sei o que lá, porque aí se botar o Tarcísio, o Flávio virá certamente como candidato ao Senado aqui pelo Rio de Janeiro, né? Só que o pessoal esquece que você tem um calendário de desincompatibilização, né? E uma data importante é essa, você tem que estar morando no estado ou na cidade em que você vai se candidatar já há algum tempo. Então o Carlos Bolsonaro precisa ir para Santa Catarina para mover o título dele, coisa e tal. E por que ele tem que fazer isso? Porque, de novo, embora o Flávio Bolsonaro seja o candidato do Bolsonaro ano que vem, ninguém quer descartar a possibilidade de trocar para o Tarcísio. Essa decisão sobre o Tarcísio versus Flávio Bolsonaro tem que ser tomada até o início de abril, acho que é 8 de abril, não sei a data exata, no início de abril. No início de abril, quem for candidato a presidente tem que sair do governo do estado. Então, no caso, o Zema vai ter que sair do governo de Minas, o Ratinho Júnior do governo do Paraná, e o Caiado do governo Goiás, né, que é o Caiado, né, e também, se o Tarcísio for ser candidato, ele tem que sair do governo de São Paulo. Se ele for candidatar à reeleição para São Paulo, ele pode continuar no governo até a data da eleição. Só precisa se desincompatibilizar se for disputar outro cargo diferente, né? Então, essa é a situação. Por que o Carlos Bolsonaro continua seguindo a mudança? Porque é o caminho ótimo nesse diagrama aí dos prazos, né? Você não fecha o acordo. O Carlos Bolsonaro se elege também com muita facilidade em Santa Catarina. Ah, ele poderia se eleger no Rio de Janeiro? Poderia. Mas aí, ó, já estão aqui com um plano B aqui no Senado de botar o Sócrates Cavalcante. Então, ou seja, o Sócrates Cavalcante, se de fato o Carlos Bolsonaro já está em Santa Catarina já, vai ser por Santa Catarina. Confirmando o Flávio candidato a presidente, o candidato ao Senado aqui no Rio vai ser o Sócrates Cavalcante, acho que ganha com muita facilidade também, o pessoal tem acompanhado a ligação dele, então acho ótimo isso daqui. Então não tem nada demais isso daí. Não, em princípio é o Flávio Bolsonaro mesmo o candidato, vai com ele até o final, eu acho que eu já falei para vocês, nesse momento ainda tem muita gente questionando se vai ser ele, se vai ser o Tarcísio. À medida que ele for se consolidando nas pesquisas, vai acabar. Vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Partidos do Centrão defendem o nome do Tarcísio em reunião e deram ultimato a Flávio, que não sei o que lá, e pipipipopopó no final das contas. Mas é o que eu falo para vocês. Sim, eu concordo, o Tarcísio seria mais fácil, ganharia mais fácil do Lula, mas a verdade é a seguinte, à medida que o Flávio for se consolidando, for angariando votos, for tendo pesquisa de opinião, eles vão chegar na mesma situação que chegaram em 2018. Naquela época, ninguém acreditava que o Bolsonaro fosse longe, ninguém acreditava que ele fosse ganhar a eleição. Todo mundo achava que depois vai cair os votos, e não caiu, e ele ganhou. E o Flávio vai ser a mesma coisa. Eu já falei aqui que a eleição desse ano está muito parecida com a de 2022, mas tem um aspecto que ela se parece, na verdade, com 2018, que é o fato de que quem está no governo agora é a esquerda, né? O Flávio Bolsonaro é um candidato novo, é um candidato zerado. Ah, mas ele tem o nome Bolsonaro. É verdade, ele tem o nome Bolsonaro, mas ele não tem o problema que tinha o Bolsonaro de ser o cara que estava no governo, né? Ele está sendo muito criticado pelas coisas no governo, né? Então, eu não sei não, cara. Eu tô achando que vai dar Flávio Bolsonaro mesmo nessa história aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.